Boa tarde. Hoje é dia 26 de fevereiro, né? Nós estamos na nossa terceira aula de história. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam compreendendo. Nós estamos começando num ritmo bem leve, certo? É, eu não pretendo aqui dificultar a vida de ninguém, certo? Então, assim, a gente começou o ano fazendo uma apresentação da turma, né? A atividade foi uma apresentação. Agora nós estamos concluindo esse diagnóstico, essa revisão, que é para tentar relembrar conteúdos, para tentar tirar algumas dúvidas que ficaram, não é isso? E na próxima semana a gente vai começar um conteúdo que eu acho muito importante, não é isso? Que vocês não podem ficar sem ver, que infelizmente no ano passado, devido a algumas dificuldades, não foi possível, né? Então, eu espero que vocês estejam compreendendo bem. Vamos lá, concluir. O que nós vimos até agora? A nossa revisão, a gente viu que a história, o que a história estuda, os períodos da história, o que são fontes históricas, teorias da origem do homem, dos homens, tem até um erro aqui, desculpe, que é evolucionismo e criacionismo, e os primeiros habitantes da América. Então, pessoal, isso aqui foi muito fácil, certo? O que é a história? É uma ciência, né, que estuda o homem no tempo, as ações do homem no tempo e no espaço, né? Ela estuda as permanências e as mudanças. Vocês devem lembrar da aula passada, né? Por exemplo, mudanças, as maneiras de se comunicar, né? Os meios de comunicação, a alimentação, a maneira de se vestir, né? Os transportes. Ela vai estudando essa evolução, né, que acontece em nossas vidas, certo? E as permanências? É aquilo que não mudou, que muda muito pouco. Por exemplo, aquelas construções antigas, algumas brincadeiras que nossos antepassados, nossos avós brincavam, algumas continuam até hoje, certo? E nós vimos os períodos da história, que é pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, certo? São 5 períodos. E nós vimos também o que são fontes históricas, né? Fontes históricas são os vestígios que a gente deixa na nossa passagem pela Terra. Professor, e quais são esses vestígios? Vamos lá. As fontes históricas, elas são divididas, né? Vocês devem lembrar, em visuais, orais, né? Isso, escritas, né? E tem as da cultura material, os objetos da nossa cultura material. Então, por exemplo, visual, uma fotografia. Você pega uma fotografia antiga, é uma fonte histórica. Ali naquela fotografia você pode analisar como as pessoas se vestiam, né? Às vezes tem algumas fotografias que tem carros antigos, né? De carros antigos, meios de transporte. Então tudo isso a gente usa, são fontes históricas. As teorias de surgimento do homem são duas, né? O evolucionismo e o criacionismo. Criacionismo vem de criar. É a ideia que defende que nós fomos criados por Deus, né? As religiões defendem essa ideia. É uma teoria mais religiosa. E evolucionismo vem de evoluir, de transformar, de melhorar. Então, os cientistas, alguns deles, acreditam que nós evoluímos. A gente veio de um ser mais simples. Nossos parentes, há milhares de anos atrás, eram mais simples e a gente evoluiu. Qual é a que está certa? Ninguém sabe, porque são teorias. Teoria, como eu disse, são coisas que ainda não foram comprovadas. São ideias, certo? E os primeiros habitantes da América, a gente viu aquele mapazinho que tem uma teoria que diz que eles vieram pelo Estreito de Bering e outra que diz que eles vieram de barco, certo? Agora nós vamos concluir nossa revisão. O que nós vamos ver hoje? Um pouco de Egito e um pouco de Mesopotâmia, para a gente concluir. O Egito, qual é a localização do Egito? Eu coloquei até um mapa da África aqui. O Egito ele é localizado no continente africano, certo?
e é vizinho à Ásia e próximo à Europa. Então vocês estão vendo aí no mapa, o nome é Egito, tem a setinha vermelha lá em cima. Coloquei para vocês poderem localizar. Então ele se localiza no nordeste do continente africano. Qual a importância do rio Nilo, né? Então, olha só, o Egito, pessoal, se transformou no maior império da antiguidade na época. Mas isso só foi possível por causa da água. Porque o Egito ele se localiza num local quente, né? Num deserto. Então, o rio Nilo foi o que deu condição do Egito prosperar. Como vocês podem ver nessa figura, eles fizeram canais de irrigação. Eles levavam água para outros locais. Certo? E aí isso ajudou a produzir alimento necessário e o rio Nilo servia também como meio de transporte. De barco eles subiam e desciam para várias cidades, né? Desde 5.000 anos antes de Cristo, os habitantes das aldeias próximas ao rio Nilo cultivavam cereais, como o trigo, o centeio e a cevada, legumes, frutas, linho, algodão e papiro. Isso só foi possível porque souberam aproveitar as cheias do Nilo. O papiro eu deixei de negrito porque era um tipo de papel que eles produziam. Vocês vão ver um pouco melhor no vídeo que eu vou passar sobre os egípcios, né? Sobre o povo egípcio. E as pirâmides? Eles construíram pirâmides por quê? Vamos lá, vamos prestar atenção. Os egípcios, eles acreditavam na existência da vida após a morte. Todos eles, do mais simples até o mais poderoso, que era o faraó. Vocês lembram, né, que o faraó era o que mandava no Egito, era o chefe religioso, militar, político, era como se fosse um deus na terra. Então, desde o mais pobre até o faraó, eles acreditavam na vida após a morte. E aí, vários faraós ordenaram construir túmulos. As pirâmides eram os túmulos onde os corpos do faraó ficavam. Dentro das pirâmides, eles guardavam ouro, eles guardavam armas, porque eles acreditavam que o faraó, que todos iam ressuscitar na vida após a morte, certo? Então seria a casa, a garantia da casa da eternidade, a casa do faraó na eternidade, certo? Então o principal objetivo de construir as pirâmides era para servir de túmulos para os faraós. Como era a sociedade egípcia? A sociedade egípcia era dividida em camadas, assim como a da Mesopotâmia, como as principais sociedades do período antigo. Vocês devem lembrar disso. No topo da sociedade ficava o faraó, que era o líder supremo dos egípcios. Mais abaixo tinha os nobres, os sacerdotes e os escribas. Escribas, como vocês devem lembrar, era aquele que escrevia. Era o funcionário público que sabia escrever. Então ele recebia, ele calculava, ele anotava os impostos que recebia. Ele escrevia a história daquele povo, né? Ele tinha uma importância muito grande porque ele registrava os acontecimentos, né? E ajudava na contabilidade também. Abaixo deles estavam os militares, comerciantes e artesãos, e abaixo de todos, os mais pobres, eram os camponeses e os escravos. Então eu trouxe essa pirâmide aqui para que vocês possam relembrar como era dividida a sociedade egípcia. A Mesopotâmia é muito interessante, porque a gente começa, né, uma curiosidade importante, pelo que significa seu nome. Mesopotâmia, pessoal, significa terra entre rios. Eu trouxe esse mapa aqui para mostrar que tem nesse local destacado de roxo, né, é onde era a Mesopotâmia, certo? E se vocês olharem bem, vai ter aqui o nome Rio Tigre e Rio Eufrates, né? Uma linha azul, né, demonstrando que é água. Então a Mesopotâmia ela não tinha um clima tão bom, porém ela era banhada por dois rios muito importantes, né? Que
ajudavam, né, a suportar o calor, né, os períodos de seca daquele local. E aí essa água e o fato dela ser localizada entre a Europa, a Ásia e a África atraiu vários povos. Então vejam só, esse mapa aqui mostra o Egito à esquerda. Olha como está próximo do Egito. Aqui a Mesopotâmia é um local de passagem de pessoas que iam da Europa, da Ásia para a África ou vice-versa. Então era um local que tinha muita gente comprando e vendendo mercadorias, o comércio era muito grande. E isso atraía, né, a cobiça dos povos, a ganância, né, a vontade de controlar esse território para poder ganhar, né, riqueza com o comércio, certo? Então esse mapa, hoje, né, esse mapa é um mapa para você se situar na atualidade. Por exemplo, se você ouvir falar em Iraque, em Síria, em Turquia hoje, vocês vão lembrar que era o local chamado Mesopotâmia, né? Então esse mapa ele traz de roxo aqui, né, o local onde era a Mesopotâmia e traz o nome dos países atualmente, que é para o aluno poder se localizar, certo? Então a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Era uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Na Mesopotâmia há pouca vegetação e o clima é quente e seco durante a maior parte do ano, foi o que eu havia dito. Então, para superar esses desafios, os habitantes daquele local aproveitavam as águas do rio Tigre e do rio Eufrates, certo? Mas olhem só, não foi porque o clima era quente que deixaram de lutar por esse local, não. Então, com isso, os povos construíram cidades, desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita da época e nos deixaram um importante legado. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, certo? Então vocês devem ter lembrado do que a gente viu no ano passado e aqui termina a revisão. Agora eu vou passar um vídeo e depois tem a atividade para concluir, ok? Gente, curtiram meu visual? Ah, é que eu vim falar de um assunto que me empolga muito, aí eu resolvi vir a caráter, né? Eu sou a Natália, sua aprendiz de cientista, e hoje eu vim falar do Egito Antigo. O Egito Antigo existiu há cerca de 5.000 anos, no Vale do Rio Nilo, lá no Nordeste da África. A civilização egípcia foi uma das primeiras e mais ricas do mundo. Ela construiu pirâmides, templos, palácios e túmulos. Foi graças aos registros esplêndidos deixados pelos egípcios em entalhes e pinturas que milhares de anos depois arqueólogos puderam reconstituir em detalhes o cotidiano dessa civilização. Esses registros só puderam sobreviver por tanto tempo por causa do clima seco do Egito. Imagina, gente, descobrir o mundo todo que existiu há milhares de anos. E não dá para falar da vida no Egito Antigo sem falar do Rio Nilo. Para você ter uma ideia da importância dele, os egípcios dependiam do Nilo como fonte de água e via de transporte. No Egito Antigo, as casas eram feitas de tijolos de barro e o chão era forrado de palha. Por causa do clima quente, as pessoas se vestiam com roupas simples, geralmente feitas com linho branco. As mulheres usavam um vestido que ia até o tornozelo e os homens usavam uma saia de linho. Às vezes um colete também. Incrível, né? Não é à toa que o Egito Antigo foi uma das civilizações mais fascinantes do mundo. Para começar, ele já tinha um sistema de escrita por volta de 3.600 anos antes de Cristo, os hieróglifos. Os hieróglifos eram entalhados e pintados nas paredes, templos e túmulos. Eles também eram escritos no papiro, que é um tipo de papel que os egípcios usavam. Os egípcios adoravam vários deuses. Ra era o deus do sol do Egito Antigo. Cada cidade tinha os seus próprios deuses especiais. Em Tebas, por exemplo, Amon era o mais venerado. Com o tempo, os dois deuses foram unidos e Amon-Ra passou a ser o rei dos deuses. Outra divindade importante é Osíris, um dos deuses dos mortos. Muitos egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso era comum que pessoas importantes fossem enterradas com joias e riquezas. Vai que, né?
Na verdade, os egípcios de famílias ricas não eram exatamente enterrados, eles ficavam nas tumbas, dentro dos sarcófagos. Quanto mais decorado o sarcófago, mais importante era a pessoa morta. O sarcófago do faraó Tutankhamon, para vocês terem uma ideia, foi feito de ouro maciço. Mas não era só com joias que os egípcios se importavam na hora da morte, não. Eles também se preocupavam com os corpos. Sabe as múmias? Então, elas são cadáveres preservados com sal e outros produtos químicos. Fascinante, né? Agora vamos falar um pouco da história do Egito Antigo. O Egito já foi dividido entre Baixo e Alto Egito. O Baixo Egito ficava no norte, onde o rio Nilo deságua no mar. E o Alto Egito era no sul, que é onde fica a parte mais estreita do rio. Por volta do século 20 a.C., um rei chamado Menés uniu as duas partes e fundou a cidade de Mênfis, perto do atual Cairo, que hoje é a capital do Egito. A partir de então, os períodos do Antigo Egito se dividem em Antigo, Médio e Novo Império. O Antigo Império foi de 2575 a.C. a 2130 a.C. Foi nessa época que foram construídas as pirâmides e a Grande Esfinge. O Império Médio começou em 1938 a.C., quando o Egito foi unificado pelos governantes de Tebas. O Império Médio durou até 1630 a.C. Nessa época, o Egito se expandiu, mas também foi invadido pelos Hyksos, um povo asiático. Os egípcios só foram conseguir expulsar os Hyksos em 1539 a.C. Foi aí que começou o Novo Império. O Novo Império durou até 1075 a.C. e foi o período de maior poder e riqueza do Egito. O período do Novo Império acabou quando o Egito passou a ser dominado pelos assírios e os persas da Ásia. Em 332 a.C., Alexandre o Grande, da Macedônia, conquistou o Egito e fundou a cidade de Alexandria, na foz do rio Nilo. Com a morte de Alexandre, começou a dinastia dos Ptolomeus, em 323 a.C. Foi nessa época que foram construídos o Farol de Alexandria e a Biblioteca de Alexandria. Depois disso, o Egito foi invadido por romanos e muçulmanos. Sabe a Cleópatra? Então, ela é dessa época. Cleópatra foi uma líder tão poderosa que é conhecida até hoje. Os romanos só conseguiram derrotá-la em 31 a.C. Roma dominou o Egito até 30 a.C. No século IV d.C., o Império Romano se dividiu em dois. E o Egito passou a fazer parte da metade oriental, o Império Bizantino. Ai, gente, hoje a gente falou de um monte de coisa. Espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre o Egito Antigo, tanto quanto eu gostei de falar dele. Se você gostou, dá um joinha e segue o nosso canal. Até a próxima! Pronto, estamos aqui novamente, né? Isso só para a gente passar a atividade. São 6 questões, muito fáceis. As respostas estão na aula. Se você tiver alguma curiosidade, você volta para a aula. Se você tiver alguma dúvida, ou no que eu falei, ou no vídeo que eu passei, certo? Então aqui a gente conclui a revisão. Uma boa semana e até a próxima.